Surpreenda-se. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, dia 6 de março. Hoje daremos destaque ao COSUD, que foi realizado no Rio de Janeiro. Dentre as pautas debatidas estavam a reforma tributária e também o saneamento básico. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou na última terça-feira, em primeira e segunda discussão, o projeto de lei 1059, que permite a entrada e circulação de animais domésticos de pequeno porte em supermercados. Também foi aprovada na Câmara de Petrópolis, na sessão da última quarta-feira, a indicação para a instalação de uma nova unidade de pronto atendimento, uma UPA, no Quitandinha. Na última sexta-feira foi debatida a reforma tributária durante o 7º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. Nós vamos abordar esse tema aqui durante o programa. E petropolitanos vão ter entrada gratuita na Casa Petrópolis durante o aniversário da cidade. Para ter acesso, basta levar um comprovante de residência. E nessa segunda-feira, a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE fala a respeito da alta de 2,9% no Produto Interno Bruto do país em 2022. O diálogo com o objetivo de analisar as contas públicas e os reflexos em todos os cariocas. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Agora são 1h07, estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã. Você é nosso convidado a participar aqui do programa. Mande a sua mensagem pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. Vamos ter essa integração aqui, essa interação para participar de forma gratuita. Você pode mandar lá o seu comentário pelas nossas redes sociais, viu? E a gente já começa então o programa de hoje falando sobre uma notícia muito importante, porque familiares de baixa renda de 439 municípios podem solicitar o agendamento e a instalação de uma parabólica digital. A instalação é gratuita. De acordo com o Ministério das Comunicações, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único, o CadÚnico, para programas sociais do governo federal e ter em casa uma antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento. A troca da parabólica tradicional pela digital é para garantir que não haja interferência, chuvisco, chiado, imagem travada nos canais abertos de TV por satélite com a chegada do 5G, pois o sinal é transmitido pela mesma frequência. Segundo a pasta, além disso, a parabólica digital oferece som e imagem com mais qualidade, além de 100 canais gratuitos. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas serão beneficiadas. São Paulo é o estado com mais municípios que vão receber esse kit de instalação, sendo 163. Em seguida aparecem Santa Catarina com 36 e Paraná com 33. Para agendar a instalação da antena parabólica digital, a família deve entrar em contato pelo seguinte telefone: 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. É preciso informar os dados pessoais, o CPF e o NIS. Vamos falar agora sobre economia, porque em janeiro os preços das indústrias subiram 0,29%. 14 das 24 atividades investigadas apresentaram variações positivas de preço quando comparado a dezembro de 2022. O analista do Índice de Preços ao Produtor aponta os dados.
O analista é o Murilo Alvim e a gente acompanha então essa análise que foi feita. O IPP iniciou 2023 com uma alta de 0,29%, quebrando uma sequência de 5 resultados negativos consecutivos na comparação com o mês anterior, que ocorreu entre agosto e dezembro de 2022 e havia acumulado uma queda de 7,37%. E mesmo com o resultado positivo de janeiro, ao analisar o indicador acumulado em 12 meses, ou seja, quando é feita a comparação com o mesmo mês do ano anterior, ainda percebe-se uma tendência de desaceleração, chegando a uma variação de 2,24%. Esse é o menor resultado nesse indicador desde outubro de 2019, quando o IPP variou 0,33% no período de 12 meses. Em relação ao resultado de janeiro, ao separarmos o resultado da indústria geral entre as indústrias de transformação e as indústrias extrativas, é possível perceber um comportamento diferente entre elas. Enquanto as indústrias de transformação seguiram a tendência dos meses anteriores, chegando ao 6º mês consecutivo de queda com uma variação de menos 0,13%, as indústrias extrativas interromperam a série de 7 quedas consecutivas e apresentaram a maior variação dentre os setores analisados na pesquisa, com uma alta de 9,62% em janeiro. 4 dos 5 produtos analisados nas indústrias extrativas tiveram aumento no mês, mas a principal influência ficou por conta dos minérios de ferro, seguindo a variação dos preços da commodity no mercado internacional, em grande parte por conta da expectativa de um aumento de demanda a partir da recuperação econômica da China. Já pelo lado das indústrias de transformação, apesar de 13 dos 23 setores pesquisados terem apresentado alta de preços, a atividade que mais influenciou o resultado foi a de refinos de petróleo e biocombustíveis, com uma queda de 1,50%, puxada pelos menores preços do diesel, que é o produto de maior peso no setor, dos querosene de avião e do álcool. Por outro lado, a gasolina apresentou alta de preços e segurou um pouco a queda no setor. Outros setores que mais influenciaram o resultado no mês e ajudam a explicar a variação positiva de janeiro foram o de alimento e os de bebidas. No caso de alimentos, a alta foi de 0,48%, puxada por produtos do grupo de laticínio e do açúcar, enquanto o grupo de abate e fabricação de carnes apresentou uma queda e puxou o resultado para baixo. No caso de bebidas, o setor apresentou a segunda maior variação entre todas as atividades pesquisadas, com um aumento de 5,30%. Os 4 produtos analisados no setor apresentaram alta no mês, mas o maior impacto foi causado pelas cervejas e chopes, como consequência em grande parte de um aumento da demanda por conta do início do verão. Finalizando com uma rápida análise sobre as grandes categorias econômicas, os bens intermediários, com um aumento de 0,35%, e os bens de consumo, com uma alta de 0,28%, apresentaram variações próximas ao resultado da indústria geral. Por outro lado, os bens de capital interromperam uma série de 4 resultados positivos seguidos e apresentaram uma leve queda de 0,07% em janeiro. Tá aí, né, os dados então em relação aí ao preço, né, ao índice de preço ao produtor, que mede então, né, essa variação de preço aí para a indústria, principalmente, a gente acompanhando alguns cenários aqui, algumas com alta, algumas com queda, é sempre, né, volátil, né, esses índices a gente sempre, lógico, está acompanhando. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a SECEC, abriu inscrições para projetos culturais na Lei Estadual para Projetos Culturais. Dentre as inscrições, podem fazer parte desse projeto pessoas físicas, pessoas jurídicas e também é permitido, então, né, nesse caso, é permitida para essas pessoas e que são residentes do estado do Rio de Janeiro. Além, como a gente comentou, de pessoas jurídicas, microempreendedores, né, os também conhecidos como MEI, dentre outras categorias. As inscrições podem ser feitas até novembro no site da Secretaria. O processo é simples, de forma rápida e também simplificada. No ano passado foram investidos pelo governo cerca de 150 milhões de reais em 105 projetos culturais, com um ticket médio de R$ 1.400.000, contemplados diferentes segmentos artísticos, como dentre eles música e também dança. Com 47 projetos, acervo e patrimônio, 13 para teatro e circo, 12 para cinema, vídeo e fotografia, outros 12 projetos para artes plásticas e artesanais, 8 para informações e documentação, 6 de literatura, 3 de gastronomia, 3 também para folclore e 1 para ecologia.
A gente volta a falar sobre economia porque o PIB, né, o Produto Interno Bruto de 2022, fechou com alta de 2,9%. A gente comentou aqui no Correio Petropolitano Debate. Hoje, a coordenadora de contas nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Rebeca Pares, fala a respeito dos dados do ano passado e faz uma análise a respeito desse balanço. O PIB cresceu 2,9% no ano passado, alavancado pelo crescimento de 4,2% nos serviços, com destaque para os serviços de alimentação, de alojamento, serviços pessoais, transporte, incluindo de carga e aluguel de carros. Por outro lado, a agropecuária caiu 1,7%, puxada para baixo pela queda na produção da nossa principal lavoura, a soja. A indústria também cresceu, mas bem menos que os serviços, 1,6%, com destaque para o setor de energia, água, gás e esgoto, beneficiado pela melhora das condições hídricas, e a construção, que além do mais foi ano eleitoral, com o aumento das obras públicas. Por outro lado, a transformação e a extrativa mineral caíram. Olhando pela ótica da demanda, o grande destaque foi o consumo das famílias, que cresceu 4,3% no ano, beneficiado pela melhora nas condições de trabalho, né, no mercado de trabalho, pelo aumento do crédito, pelas desonerações fiscais e também pelos auxílios governamentais às famílias, apesar dos juros altos. Separando a demanda interna do setor externo, a gente pode ver que 2 pontos percentuais de contribuição da demanda interna e o restante do crescimento do PIB, 0,9%, se deve ao setor externo, já que as nossas exportações cresceram mais do que as importações. E para finalizar, o PIB teve variação negativa de 0,2% no quarto trimestre contra o terceiro, puxado para baixo pela queda da indústria. O único setor que cresceu no quarto contra o terceiro foi a extrativa mineral, puxada pela extração de petróleo. Já a maior queda foi da indústria de transformação. Tá, então para você, a gente acompanhando o petróleo sendo aí um deles que levou a alta em relação ao PIB do ano passado, né, que fechou o ano aí com alta de 2,9%. Esses índices a gente também trazendo aqui para você, voltados para a economia. É sempre nosso compromisso de trazer como que está se movimentando os setores, a economia do país. Apoio à reforma tributária, revisão da dívida dos estados e a ampliação do debate no âmbito do Pacto Federativo. Esses são os temas centrais, na verdade foram os temas centrais da Carta dos Governadores, que foi apresentado no último sábado, dia 4, pelos governadores que foram ao Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD. O documento marcou o encerramento do 7º encontro de evento, que foi realizado na Fundação Getúlio Vargas e foi lido, inclusive, pela Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro, Heloísa Aguilar. Esse ponto a gente vai trazer daqui a pouco para você, até porque, antes disso, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Internacionais, Alexandre Padilha, fala sobre a questão da reforma tributária. E, antes de mais nada, parabenizar a iniciativa e o fortalecimento do COSUD. Estava conversando com o governador Cláudio Castro, contando um pouco do debate, da institucionalidade do COSUD, do aprimoramento, da ampliação desse papel, desse consórcio tão importante. Primeiro, a gente tem que ter noção absoluta da complexidade que é construir, aprimorar, fortalecer e constituir um pacto federativo da nossa estrutura federativa brasileira. Segunda grande questão é sabermos, compreendermos que só é possível aprimorarmos esse pacto federativo, em primeiro lugar, na minha opinião, se a gente constitui um ambiente de diálogo. Não existe aprimoramento do pacto federativo do país sem termos a democracia, sem consolidarmos a democracia e sem construirmos um ambiente de diálogo entre nós, independente dos partidos políticos. Só a pactuação setorial é insuficiente para a complexidade do aprimoramento do Pacto Federativo, que exige outras instâncias, que sejam instâncias quase de fechamento dessa conta, de síntese dessa pactuação,
que envolvam diretamente o que a gente chama dos chefes de governo de cada um dos níveis. Nós somos, no Brasil, uma federação, uma cláusula pétrea da nossa Constituição, mas, infelizmente, nós não somos, no nosso sentimento cultural, no imaginário do povo brasileiro, nós não somos federalistas. Nós somos, a nossa essência, centralistas. E hoje, a rigor, os governadores aqui, o governador Eduardo, o governador Cláudio, o governador Renato, o vice-governador, o professor Matheus e outros tantos que aqui se encontram e se encontravam, sabem que a competência legislativa hoje no âmbito do Estado, em alguns casos, é menor que uma Câmara Municipal, do seu ponto de vista econômico. Mas nós não podemos nos conformar com isso. O nosso objetivo é lutarmos contra esse estado de coisas, até porque, sob o ponto de vista prático, esse estado de coisas antifederativas, digamos assim, nos leva a diversos problemas que são gravíssimos. Citar o caso da saúde. Não há dúvida alguma que o SUS é o exemplo mais positivo do êxito da nossa Federação Semão de Saúde, mas que passou uma prova terrível nos últimos 2 anos em razão da pandemia. Prova tão grave que eu não sei de outro país do mundo que teve de levar ao Supremo Tribunal Federal, a sua Suprema Corte, a decisão sobre quem tem competência sobre o que em matéria de saúde pública, de vigilância sanitária e por aí vai. E a saúde é um exemplo ainda positivo, mas as senhoras e os senhores, aqui secretários, parlamentares, conhecem bem, e os conflitos diários na área do meio ambiente, em matéria de superposição e conflito de competências. Para o Brasil, uma federação de cooperação solidária, com um sentimento harmônico e, evidentemente, integração dos serviços públicos, é muito mais eficiente, adequada, própria para a realização perfeita de serviços públicos na sua qualidade, do que um regime unitário centralizado. Bom, tá aí, inclusive, a gente lembra para você que um dos objetivos aí até do governo do estado do Rio de Janeiro é fazer uma integração com os outros estados, né, que englobam tanto o Sul quanto o Sudeste, até para diminuição de preços, enfim, aí abordando mais a questão comercial também, né. Vamos falar sobre Petrópolis, porque o projeto de lei 1059 desse ano, de autoria dos vereadores Léo França e Domingos Protetor, que normatiza os critérios e parâmetros para o funcionamento do supermercado amigo dos animais, ou como também é utilizado na cultura americana pet friendly. O projeto prevê que os estabelecimentos que adotarem esse modelo de funcionamento, ou seja, que libere a entrada desses cães junto com os seus donos, prevê que eles tenham um local, um espaço reservado, né, toda uma área ideal para a utilização, né, para que esses cães, gatos possam caminhar, e também, né, ou seja, para viabilizar a circulação dos animais e também para mantê-los em segurança, conforto e higiene do local. Além disso, as dependências também vão precisar passar por adaptações para receberem os pets, obrigatoriamente acompanhados por seus tutores. O documento ainda determina que os tutores ficam proibidos de circulações pelas dependências dos estabelecimentos com espécie canina, sem coleira ou peitoral, além de guia e sem focinheira adequada ao porte, quando exigida por lei, ou ainda com o felino fora do equipamento de transporte apropriado. O acesso e a permanência de cães e gatos vão ser permitidos por toda a área de comercialização de produtos, sendo proibido o ingresso e a circulação nas áreas de armazenamento, produção e manipulação de alimentos. Mas aí entra uma questão que é extremamente importante, a gente vai comentar agora, que é como que vai ser feita esse suporte, né? Se os supermercados é quem vão ter que adotar, de que maneira que vão adotar, como que isso vai ser feito, porque pode se tornar um problema de saúde. A gente sabe que, lógico, não quero julgar aqui a questão dos animais, muito pelo contrário, inclusive também tem. Mas é importante saber diferenciar as áreas, né, como hortifruti, por exemplo, que é um local onde frutas, legumes ficam completamente expostos, fora a questão, às vezes, de congelados também. Então é importante ter muita cautela com essa lei, com esse projeto de lei, na verdade, né, que agora seguiu para ser sancionado ou revogado. E aí é importante colocar então aí essa informação em relação ao cuidado com a higiene dos espaços, para não haver complicações por conta aí, né, de alguma possível doença, enfim, ou contaminação de algum dos produtos que são vendidos nos supermercados.
Ainda sobre Petrópolis, a Câmara Municipal também aprovou a indicação para a instalação de uma nova unidade de pronto atendimento, uma UPA, no Quitandinha. A gente lembra que a UPA 24 horas oferece estrutura com raio-x, dentre outros atendimentos. Essa solicitação foi feita pelo vereador Eduardo do Blog e, além da questão do raio-x, a UPA também faz eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação e faz parte da rede de atenção às urgências. O objetivo é concentrar os atendimentos na saúde de complexidade intermediária, ajudando a compor uma rede organizada em conjunto com as atenções básicas hospitalar, domiciliar e também o SAMU. A gente lembra que, atualmente em Petrópolis, quem, por exemplo, mora na região do Quitandinha precisa ir até o Cascatinha ou até o Hospital Nelson de Saerp, localizado no Bingen, para realizar algum tipo de atendimento emergencial. Isso porque a UPA do centro está em obra, estão sendo feitas as revitalizações, tanto na parte estrutural, na parte interna da UPA, como também de um muro de contenção por conta da chuva do ano passado. Então, os moradores precisam se deslocar e muito para ir para uma unidade de pronto atendimento. E como o próprio nome já diz, é importantíssimo que tenha uma unidade de pronto atendimento perto das pessoas. Do Quitandinha para Cascatinha, por exemplo, é muito longe. Seria necessário, fundamental, uma nova unidade na região. Ainda sobre Petrópolis, os moradores da cidade poderão visitar de maneira gratuita a Casa Petrópolis durante o aniversário da cidade. A casa vai fornecer a entrada gratuita para aqueles moradores que apresentarem um comprovante de residência. Os 180 anos de Petrópolis serão comemorados com entrada gratuita para os moradores da cidade na Casa de Petrópolis Instituto de Cultura. O espaço estará com as portas abertas das 10 da manhã às 4 da tarde, com a exposição Luiz Áquila na Casa Petrópolis, 80 anos do artista. Para garantir a entrada, basta levar um comprovante de residência e se dirigir à bilheteria local. A casa faz parte do imaginário do petropolitano. Cenário de novelas como Era Uma Vez, Esplendor e Direito de Amar tem em sua construção um dos maiores trunfos que, além de entreter pela assimetria, encanta pela beleza. Também é cercada de lendas e histórias todas desmistificadas, mas que marcam a história da cidade. Denominada atualmente como Casa de Petrópolis, o imóvel já recebeu inúmeras nomenclaturas, seja oficialmente ou aquelas batizadas pela cultura popular. Mansão Tavares Guerra, Casa da Ipiranga, Casa dos Sete Erros e até Casa Mal-Assombrada. A origem deste último nome também é curiosa e remete a um membro da família, a Maria Lísia Tavares Guerra, filha mais nova de José Tavares Guerra. Bem, então, para você que quiser aproveitar o aniversário da cidade para visitar aí os pontos turísticos, entrada gratuita no dia do aniversário da cidade, viu? Não deixe de levar o comprovante de residência. Em Nova Friburgo, após o recebimento de novas doses na tarde da última sexta-feira, a Prefeitura da cidade retoma nessa semana a vacinação bivalente contra a Covid-19 no município, para quem tem mais de 70 anos e imunocomprometidos, que são os grupos desta fase da campanha. A imunização será realizada enquanto durarem os estoques. A vacinação de primeira, segunda, terceira, quarta e também quinta doses também seguem acontecendo no município. É importante lembrar que é necessário levar a caderneta de vacinação para você que vai receber a imunização. Além disso, as pessoas com menos então, aí, de 70 anos continuam com a vacinação normalmente para as doses de reforço. A gente lembra que a vacina monovalente protege da mesma maneira que a vacina bivalente, então não deixe de completar o seu ciclo vacinal. É importantíssimo manter a caderneta de vacinação em dia. Além disso, a gente ainda fala aqui agora sobre Paraíba do Sul, porque após um período de readequação, os serviços foram voltados a ser realizados na última sexta-feira. E a gente traz para você, então, um pouco da ação que está sendo realizada novamente em Paraíba do Sul. Então, isso aqui foi resultado de um sonho, de um trabalho, de muita gente. E se a gente voltar 20 anos atrás, a gente tem o Rogério Onofre, que foi um parceirão, ex-prefeito de Paraíba, que foi um parceirão, que inclusive ele
concedeu a utilidade pública para a ADAPS, que aí a gente conseguiu títulos federais também de utilidade. E também de uma mocinha chamada Deise Débora Alexandra Neves, que na época, quando a gente inaugurou, a gente precisava de um computador, veio todos os equipamentos da Europa. E essa danadinha chegou e virou assim, a gente montando tudo, faltou um equipamento, um computador. E a gente não tinha esse computador para fazer, ela não deve lembrar disso, mas de vez em quando eu dou uma puxada nela lá. Então a dona Deise Débora Alexandra Neves, que é a prefeita agora da cidade, ela foi e falou: o que você precisa? Anotou e saiu. Eu precisava de um computador, que foi para a Espanha, né? No outro dia estava um computador imenso. Fora isso, não é? Quer dizer, a gente está muito feliz porque hoje eu estava olhando um papelzinho ali de uma pessoa que desde 2017 não fazia teste, não fazia geometria, né? E o otorrino, ele precisa de completar o seu diagnóstico, né? E às vezes, né, o que acontece? Se você não tem esse feedback desses exames, complica muito, porque a maioria são idosos, né? Tem as crianças, os bebês. Não são só idosos, só. Nós temos aqui atraso escolar, né? Trocas na fala que as fonoaudiólogas da região encaminham para cá, que a gente fala a partir do que a gente ouve, né? Para poder estar detectando se tem alguma perda auditiva. Nós temos os idosos que precisam ser protetizados, senão acabam perdendo a discriminação de fala, de tanto não ouvir. Nós temos os deficientes mesmo, auditivos, que vêm aqui todo ano para poder fazer esse acompanhamento, até mesmo para poder ter o exame, para poder estar conseguindo dar entrada na carteirinha e nos benefícios sociais aí que eles têm direito. O exame auditivo é indispensável para o diagnóstico de várias doenças. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi aqui 2 pacientes que estão sendo avaliados para o transtorno espectro autista. Então tá aí para você a Associação do Deficiente Auditivo de Paraíba do Sul, que retomou as suas atividades e volta então a realizar atendimentos, apoio à população de Paraíba do Sul. Importantíssimo esse trabalho sendo retomado, como inclusive foi comentado nesse material que você acompanhou, são crianças, idosos que precisam desse acompanhamento. Importantíssimo esse retorno de atendimento para a população de Paraíba do Sul. Na próxima terça-feira, ou seja, amanhã, na maternidade, de 8 da manhã às 3 horas da tarde, vai funcionar em horário especial para atendimento na população, para as demais unidades e também atualizar a caderneta de vacinação. É importante levar o cartão do SUS. Para você que está nos acompanhando, essa campanha de reforço de vacinação vai ser realizada amanhã em Pati Alferes. Lembrando que para você se imunizar é importante levar então sua caderneta de vacinação, um documento oficial com foto também, para que você possa receber o imunizante. A gente comentando aqui, sempre importante você manter em dia. Neste sábado, 5 dias depois da largada do Movimento Nacional pela Vacinação, o Ministério da Saúde registrou mais de 1 milhão de doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 aplicadas no público prioritário. Se você faz parte desse público, procure uma unidade de saúde. O governo federal segue ressaltando a importância da vacinação para que esse índice de pessoas com proteção reforçada contra a Covid-19 seja cada vez maior. Pesquisas já realizadas apontam que a estratégia de aplicação de doses de reforço eleva a efetividade das vacinas para a prevenção das formas graves da SARS-CoV-2, a Covid-19, principalmente nos casos de síndrome respiratória aguda grave, e também nos casos de internação, que a pessoa precisa ir para uma UTI, né, uma unidade de tratamento intensiva, e consequentemente de hospitalizações e mortes. Então não deixe de participar das campanhas de vacinação e se imunizar. O Brasil é considerado um país pioneiro em campanhas de vacinação.
só que desde 2016 vem apresentando retrocessos neste campo. Não apenas na Covid-19, mas praticamente todas as coberturas vacinais têm apresentado baixo índice de cobertura e não têm atingido o nível ideal, que na maioria dos casos é de 90%. Então, não deixe de se imunizar, não deixe de se vacinar e levar a família para se vacinar também, para que a gente possa voltar mais uma vez à mobilização, então, desses índices cada vez maiores. Inclusive, a mobilização nacional tem como foco retomar os altos percentuais de proteção. Essa é uma das prioridades do governo federal para a reconstrução do SUS e também da cultura de imunização no país. O Ministério da Saúde distribuiu 19 milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid-19 em todas as unidades federativas do país, ou seja, em todos os estados, de forma a manter os estoques abastecidos. O envio de novas doses vai ser feito em breve e a gente vai acompanhando aqui para você, inclusive, esses envios. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para falar então sobre o COSUD, o encontro do Conselho entre os estados Sul e Sudeste, que abordou aí saneamento básico, reforma tributária e também o Pacto Federativo. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, então a gente agora vai dar destaque ao COSUD, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, na sede da Fundação Getúlio Vargas. Durante 3-4 dias, os governadores dos 7 estados que englobam as 2 regiões abordaram então o saneamento, Pacto Federativo e reforma tributária. Foi feita uma coletiva de imprensa, onde os jornalistas puderam fazer questionamentos sobre o evento, e a gente acompanha então essa coletiva nesse momento. Cláudio Castro, dizer que a nossa presença aqui, a presença do governo federal, é mais um passo na reabilitação da relação institucional do país, da relação federativa. Para nós é uma alegria estarmos no espaço com governadores de vários partidos
que têm posições diferentes em relação ao presidente Lula do ponto de vista partidário, mas que estão juntos na reabilitação institucional do país, na reconstrução do país. Falamos aqui sobre o plano de obras que viemos construindo com os governos estaduais. Tivemos aquela primeira reunião com os 27 governadores no final de janeiro. Aquela reunião provocou reuniões bilaterais com todos os estados. Todos os governos estaduais prontamente apresentaram ao governo federal suas propostas de projetos estruturantes, obras na retomada do Minha Casa Minha Vida, que é a prioridade absoluta do presidente Lula, obras na área de logística, infraestrutura de transporte, obras na área da transição energética necessária no país para estimular cada vez mais a ampliação das matrizes renováveis energéticas, obras na área do saneamento, da mobilidade urbana. Esse diálogo com cada estado já foi concluído, a sua primeira etapa, por coordenação da Casa Civil, do Ministério das Relações Institucionais e dos ministérios relacionados. Uma parte desse plano de obra já começa pelo Ministério do Transportes. O governo federal já começou o investimento de 20 bilhões de reais na recuperação de estradas no Brasil. Isso é mais do que foi investido nos últimos 4 anos. O presidente Lula já recomeça, através do Minha Casa Minha Vida, a retomada de obras que estavam paradas no Minha Casa Minha Vida. Ontem o presidente Lula estava em Rondonópolis, inaugurando um novo conjunto habitacional. O governador Casagrande, aqui do Espírito Santo, nos apresentou um pedido de agenda do presidente Lula para ir ao estado do Espírito Santo para inaugurar um conjunto habitacional em Linhares, na região de Linhares, do Minha Casa Minha Vida, com mais de 400 casas já sendo retomadas por esse novo esforço do governo federal em parceria com os estados e municípios. Nós reafirmamos aqui que nós vamos criar o Conselho da Federação, que será uma mesa completa, plena, com representantes do governo federal, do presidente da República, dos governos estaduais, dos governos municipais do país, para tratarmos do debate. Uma das prioridades absolutas para o governo do presidente Lula é a reforma tributária. Tenho conversado com os líderes do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Foi instalado um grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados para aproveitar as 2 emendas constitucionais que já vinham em discussão na Câmara dos Deputados. O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad tomaram a decisão correta de não encaminhar um novo projeto de reforma tributária, aproveitar aquilo que está na Câmara e no Senado, e acreditamos que nós temos um ambiente muito positivo no país para aprovarmos uma reforma tributária que reduza os impostos para a população mais pobre do país, reduza impostos para quem vive da sua renda do trabalho e simplifique os impostos para os empresários que querem investir em crescimento econômico no país. Então, para nós, a reforma tributária é um tema prioritário de debate com os governadores e com os prefeitos. O presidente Lula, no mês de março, vai ter encontro com os prefeitos de capital e de grandes cidades, durante o encontro da Frente Nacional de Prefeitos, e no final do mês, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin vão se encontrar com todos os municípios na marcha dos municípios no final do mês. Então, acreditamos que tem um ambiente positivo no Congresso Nacional para aprovarmos a reforma tributária no país. E uma outra prioridade, que é a apresentação pelo ministro Fernando Haddad daquilo que nós consideramos uma regra muito importante para os investimentos no país, que é o novo marco fiscal no país. Uma regra que ultrapasse governos, que estabeleça com credibilidade para os investidores, para a sociedade, quais são os limites de endividamento, quais são as regras fiscais da União, um período que ultrapasse o atual governo, para que dê previsibilidade para quem quer investir no país. Também achamos que tem um ambiente positivo no Congresso Nacional, de debate e aprovação de novo marco fiscal no país, inclusive com os partidos que se declaram de oposição. Para o governo, o debate do marco fiscal e o debate da reforma tributária não é um debate que separa governo e oposição. É um debate, inclusive, que abre um diálogo muito positivo com parlamentares de partidos que se declaram de oposição, que acredito que nós vamos ter apoio e diálogo com esses partidos
para aprovação desses 2 projetos prioritários da área econômica do governo. Então, fica aqui à disposição de vocês para as perguntas. Boa tarde, ministro. Marcos Antônio, da Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro. Um dos assuntos discutidos nesse encontro foi o saneamento. Existe alguma ideia do governo federal em mudar o marco do saneamento, em tentar mudar? O que existe é um debate que está sendo feito pelo ministro Rui Costa, que coordena esse debate junto com o Ministério da Cidade, de, a partir de questões que estão sendo trazidas pelo setor privado, pelos governos estaduais e municipais, aprimorarmos o atual marco regulatório do saneamento para ampliar investimentos. Nós queremos apostar na parceria público-privada para ampliação da oferta de saneamento do país. Apostamos nesta parceria, acreditamos que ela é uma oportunidade muito grande de atração de investimento privado, seja nacional ou internacional, para o país, mas os próprios governos estaduais, o próprio setor privado têm sinalizado da importância de aprimorarmos o atual marco regulatório do saneamento para ampliar esses investimentos, combinado com a retomada de investimentos públicos. Tem áreas que são áreas que só o investimento público garante o saneamento, combinado com o aprimoramento da coordenação federal das ações de saneamento, que é repassar para o Ministério das Cidades, concentrar no Ministério da Cidade todas as ações e estruturas de apoio ao saneamento no país, inclusive dos municípios menores de 50 mil habitantes, do saneamento rural, estarem concentrados no Ministério das Cidades, que acreditamos que vai dar mais efetividade. Então, temos todo o interesse em aprimorar o atual marco regulatório para ampliar não só investimentos públicos, mas também a participação do setor privado nos mecanismos de PPP que garantam o direito ao saneamento da população brasileira. Ministro, boa tarde. Ian Nicolas, do Jornal Globo. Queria fazer uma pergunta sobre a relação aí do governo com a União Brasil, que está em crise agora, né? A gente tem aí o ministro Juscelino sendo fritado aí no governo, e a União Brasil acabou não adotando a posição do governo Lula no pedido da CPI para abertura da CPI dos atentados terroristas do 8 de janeiro. Queria saber se vocês vão cobrar uma maior entrega do partido e como é que está essa relação. Primeiro, a relação está a melhor possível, não tem qualquer tipo de crise. Existe uma orientação muito clara do presidente Lula para qualquer ministro ou ministra de qualquer partido, que esses ministros e ministras têm do presidente Lula a presunção da inocência. O presidente Lula dará todo o espaço para ministros e ministras poderem se defender de eventuais acusações, defender de eventuais questionamentos que sejam feitos, e acredita que os ministros têm um papel de sair na sua própria defesa, dar explicações quando são cobradas explicações, independente do partido. Acredito que nós vamos ter uma ótima relação, seja com a União Brasil, seja com os 17 partidos que já indicaram quadros para o governo, seja no âmbito ministerial ou na composição dos ministérios. Nós vamos continuar uma frente ampla, já temos 17 partidos que indicaram quadros para o governo. Acreditamos que vamos ter uma frente ampla no Congresso Nacional também, e também um ótimo diálogo respeitoso com os partidos que se declaram de oposição. Não vai ter da parte do governo nenhuma iniciativa de tentar cooptar ou dividir partidos que se declaram de oposição, mas sim ter uma relação respeitosa com eles. É o caso do Partido Republicano, do PL, do PP, tem uma relação respeitosa com esses partidos, inclusive porque eu acredito, estou convencido disso, que os temas centrais do Congresso Nacional não são temas de governo de oposição. Então, o debate central sobre reforma tributária, sobre marco fiscal, não é um debate de governo de oposição. Na nossa opinião, teremos parlamentares de todos os partidos apoiando esses temas. Como eu acredito também, tenho ouvido isso do Congresso Nacional, que eu apoio as ações de investigação que estão sendo feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, ou mesmo pelo Judiciário, dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, o apoio a essas ações, eu tenho ouvido isso também de integrantes de partidos que se declaram de oposição. Acho, inclusive, tenho ouvido muito uma postura de rechaçarem, tanto na Câmara quanto no Senado, de rechaçarem
aqueles atos terroristas, de cobrarem a punição e acreditando no papel do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e do Judiciário em punir. Nós vamos atrás de quem financiou os atos terroristas, já estamos descobrindo, serão punidos, vão ter o devido processo legal, nós vamos atrás de quem organizou aqueles atos terroristas e a melhor forma de quem quiser, de fato, apurar quem financiou, organizou, mobilizou os atos terroristas de 8 de janeiro, é apoiar o trabalho do Ministério da Justiça e do Judiciário. Na nossa opinião, CPIs que são mobilizadas por quem passou pano nos atos terroristas não são o melhor instrumento para fazer a apuração daqueles atos. E tenho ouvido isso, inclusive, de partidos que se declaram de oposição. Então, inclusive, o debate, na minha opinião, do instrumento de apuração dos atos terroristas não vai ser um debate de governo de oposição. Bom dia. Bom dia, ministro. Obrigado por atender a gente aqui da imprensa. Falando sobre reforma tributária, Felipe Brasil, da Rádio CBN. Bom dia. Falando sobre reforma tributária, um dos temas importantes são as isenções fiscais, né, que hoje chegam a mais de 400 bilhões. A gente sabe que isso é um recurso usado para aquecer a economia, para incentivar alguns setores, e eu queria saber quais as perspectivas do governo federal para tratar esse tema na reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, para racionalizar essas isenções, né, e selecionar com critérios técnicos quais setores devem receber essas isenções, pensando nos impactos sociais e ambientais de cada setor produtivo também. Felipe, o sistema tributário brasileiro é um caos completo, né? E para você enfrentar esse caos completo, primeiro você tem que ter uma diretriz muito clara. São 3 diretrizes. Primeiro, reduzir carga tributária. O esforço de redução de carga tributária está focado em priorizar reduzir carga tributária para a população mais pobre, para o trabalhador que vive da sua própria renda. Segunda diretriz muito clara, simplificar a vida do empresário que quer gerar emprego no país. E terceiro, compreender que mudanças num sistema complexo como esse, que gera muita disputa tributária, desigualdade regional, você só consegue fazer isso com mecanismos de transição. Então, esse debate está sendo conduzido pelo Ministério da Fazenda, que vai continuar conduzindo esse debate, o secretário Api. Esse tema de isenções fiscais que existem, certamente serão conduzidos no diálogo no Congresso com essas diretrizes, né? Nossa prioridade absoluta, elas contribuem para reduzir carga tributária para o povo mais pobre? Elas contribuem para reduzir carga tributária para quem vive da sua renda? Elas contribuem para simplificar a vida dos empresários que querem investir no país? Se não, tem que se pensar um mecanismo de transição de como que você consegue retirar mecanismos que não têm a ver com essas diretrizes, de forma que não tenha um impacto tão grave nos vários segmentos. Então, certamente no debate do Congresso Nacional vai se analisar essas isenções a partir dessas diretrizes, aquelas que tenham que, eventualmente, pensar uma forma de transição para isso, com debates específicos. Por exemplo, o GT da reforma tributária tem a bancada da Amazônia, né, já presente, vai debater o tema da Zona Franca de Manaus, que são temas importantes, você tem decisão, inclusive, do próprio Congresso. O próprio Congresso já decidiu a prorrogação desse incentivo, então vai ser tratado dessa forma. Nós não vamos ter uma reforma tributária ideal, porque ela não existe. As grandes dificuldades de ter uma reforma tributária no país é cada um achar que vai fazer a sua reforma tributária. Para nós, a reforma tributária ideal é aquela que o Congresso Nacional, o debate com a sociedade, conduzido pelo Ministério da Fazenda, está disposto a aprovar e a gente avançar no ambiente de investimento, de geração de emprego no nosso país. Ministro, Luciane Carneiro, eu sou do Jornal Valor Econômico. Eu queria
uma questão mais rápida, só se eu pudesse complementar sobre no ministro Juscelino, né, a questão específica do ministro, já falou sobre a relação com o partido, e eu gostaria de perguntar também como o governo federal está observando, né, essa questão das joias, né, o escândalo das joias aí, que está sendo investigado. Houve uma notícia no estado de São Paulo, de que chegaram aqui no Brasil as joias para a primeira-dama presidente sem serem declaradas. De que forma o governo vê essa questão e como é que isso vai ser conduzido aí? Primeiro que o fiscal da Receita que impediu esse crime tem que ser profundamente reconhecido. Se fosse para dar uma joia, não no valor de 16 milhões, tinha que dar uma joia para esse fiscal da Receita, que suportou, não só ele, todos os fiscais da Receita, que impediram esse contrabando ilegal de trazer aquilo que foi recebido por uma comitiva presidencial de forma ilegal para o país. Inclusive, há informações de que teve uma tentativa por parte do antigo presidente de forçar a entrada disso 2 dias antes dele fugir do país. Então, o Ministério da Justiça, o Ministério da Fazenda já abriram mais apuração sobre esse tema e todos os responsáveis por essa tentativa de ato ilegal têm que ser fortemente punidos. E dizer que nada nos surpreende em relação às ilegalidades cometidas pelo ex-presidente que fugiu do país. Nós estamos aqui num fórum de governadores, foi citado aqui pelo mediador o papel que a articulação dos governadores tiveram em salvar vidas durante a pandemia. Alguém que, no meio de uma pandemia, quis negar ao povo brasileiro o acesso à vacina, montou dentro do Ministério da Saúde um verdadeiro esquema de negociação de propina em torno das vacinas, que tentou impedir que governadores e governadoras salvassem vidas, e que tem as relações as piores possíveis com atos ilegais, como garimpagem, como liberação de atividades ilegais, que nós estamos vendo o que significou para a população Yanomami. Nada nos surpreende como uma tentativa como essa de cometer mais uma ilegalidade nessa joia. Não sei para quem que era a joia, né? Não sei para quem que era. A apuração vai saber para quem que era. A apuração vai determinar claramente, vai trazer luz para quem que era, mas independente para quem que era, é absolutamente, né, repugnante qualquer atitude de um chefe de Estado ou de qualquer servidor público que querer utilizar do seu poder para cometer um ato de ilegalidade como esse. Certamente nós vamos descobrir outras ilegalidades cometidas pelo presidente que fugiu do país, quando cada vez mais vão se tornando públicos os chamados sigilos de 100 anos que ele mandou praticar em vários atos da administração pública. Então, a transparência sobre isso é fundamental, que seja aprofundada até o fim a investigação. A situação é aquela que o presidente Lula já determinou. E não é só para esse ministro, é para qualquer ministro e ministra de qualquer partido. O presidente Lula, né, sempre vai considerar aquilo que é a presunção da inocência. E vai dar espaço e oportunidade para este ministro, ou qualquer ministro, ministra de qualquer partido, poder ter o espaço para se defender, estimular que ele se defenda, que esclareça a opinião pública sobre as acusações, aquilo que saiu nas matérias, né? Não fará qualquer tipo de pré-julgamento, né? Fará, né? Eu defendo, inclusive, que o ministro tenha a possibilidade de se defender, apresentar suas situações, né? O presidente Lula já falou que está à disposição, o ministro estava numa atividade internacional oficial, está voltando ao Brasil. Ele já manifestou, inclusive, que ao voltar no Brasil, no começo da semana, deve procurar o presidente Lula para se explicar e explicar a opinião pública, a sociedade, sobre aquilo que foi trazido em relação a esse, sempre considerando a presunção da inocência. Tem direito de se defender, dar as explicações necessárias, né? E poder... O presidente Lula quer estabelecer um padrão, sempre considerar a presunção da inocência, como deve ser o padrão de qualquer chefe de governo,
dá o espaço para qualquer ministro que tenha qualquer tipo de acusação poder se defender das acusações sem fazer qualquer tipo de pré-julgamento. Ministro Silvestre Serrano, do Jornal da Record, tudo bom? Ministro, pegando carona nessa resposta dos nossos companheiros aqui, das perguntas e a resposta do senhor, a ex-ministra Gleisi Hoffmann chegou a defender o afastamento para que o ministro Juscelino pudesse responder isso ou apresentar a sua defesa. O senhor defende esse afastamento, no caso? Não, o senhor falou de espaço para defender, então por isso a pergunta é, o senhor defenderia o afastamento dele? Eu defendo aquilo que disse o presidente Lula. Presunção da inocência, espaço para que o ministro possa se defender das explicações em relação às acusações que estão sendo feitas. Eu sou contra qualquer tipo de pré-julgamento. Já vi muita gente ser pré-julgada de forma injusta. O afastamento seria um pré-julgamento? Já vi muita gente ser pré-julgada de forma injusta, ser afastada de forma injusta e depois você não consegue corrigir aquilo que era injustiça, inclusive de companheiros do PT. Então, o presidente Lula já se pronunciou sobre isso, defende aquilo que disse o presidente Lula. O ministro vai ter oportunidade, né, da presunção da inocência, oportunidade para se explicar, para poder se defender, para poder falar sobre as acusações que estão sendo feitas, né, e a partir disso, né, pode-se avaliar se as explicações estão corretas ou não, né, se os fatos que são relatados ele consegue se defender ou não, mas nunca fazer qualquer tipo de pré-julgamento. Tá, então, parte da coletiva de imprensa que abordou tantos temas em relação ao que foi realizado nessa última semana na sede da Fundação Getúlio Vargas. E assim a gente termina o programa de hoje, só para a gente terminar essa conclusão da última fala do ministro, que a gente possa realmente acompanhar aí, né, todas as gestões de uma maneira clara, transparente e, obviamente, sem corrupção. Amanhã nosso encontro marcado, 13h. Eu conto com a sua presença. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter